Tiago, capítulo 4, veja que Deus, ele não força ninguém a servir a ele, nem dar ouvido a ele. Deus permitiu Satanás operar entre a humanidade para que a humanidade use o livre-arbítrio, o direito de escolha que Deus deu. Mas Deus avisa a humanidade, Deus orienta a humanidade, Deus adverte a humanidade, Deus quer guardar e proteger a humanidade. Mas a humanidade não está interessada em Deus. Aí Tiago diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele é uma pessoa, é um ser, é uma criatura. Sujeitai-vos, pois, a Deus, esse ser soberano que é Deus. Sujeitem-se a ele. Mas você não é obrigado e nem é uma determinação de Deus autoritária que faz você submeter-se a ele. Você tem que fazer isso de livre, espontânea escolha e vontade, servir, escolher, submeter-se a Deus, o seu Criador. Foi isso que ele disse a Adão. E deu a Adão a liberdade de ouvir, submeter a palavra dele para continuar em comunhão com ele, ou não ouvir e perder esta comunhão entrando em maldição. Adão escolheu desobedecer a voz de Deus e seguir um caminho contrário à direção de Deus. É aí que constitui-se o pecado. Quando nós andamos e não obedecemos a palavra de Deus. Antes, seguimos caminho contrário, constituindo a transgressão que requer a punição. Deu para entender? Isso aí, sim, causa o mal. É o diabo que influencia o homem a não andar na direção de Deus, para ele receber o mal que o maligno operou para ele receber na vida dele. Deu para entender? Então o diabo é um ser. Ele trabalha influenciando. Não é o diabo que mata a pessoa, é você que mata. É eu que mato. Mas a influência dele na minha e na sua mente para matar, roubar e se prostituir. Eu fazia isso quando eu não tinha liberdade, quando eu era escravo de Satanás, quando eu não tinha libertação, quando Jesus não me libertou ainda, eu era escravo do diabo. Matava, roubava, prostituía. Não que eu nunca matei ninguém, mas eu estou falando no sentido de viver as obras do diabo. Mentia, roubava, prostituía, idolatrava, vivia a maldição da bebida, do vício. Por quê? Porque eu era escravo do diabo. Eu não tinha como me libertar. Mas Jesus veio na minha vida, a palavra dele foi me abrindo os olhos e eu aceitei o que a palavra dele me orientava. E eu resolvi aceitar a condição de Deus, a direção de Deus e receber aquilo que Deus me promete na sua palavra. Se eu crer em Jesus, eu serei liberto e salvo. Foi isso que eu fiz. Hoje, eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas o diabo continua me tentando ainda. Só que eu hoje não sou mais escravo dele, não estou mais no domínio dele, não sou mais dominado por Satanás, porque a minha vida agora, quem reina é Jesus, na minha mente, no meu interior, nas minhas atitudes, é Jesus. Só que o diabo fica rodeando, né? O diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica rodeando ainda aqueles que já foram libertos. Encontrando uma falha, uma oportunidade que se você der. Eita, meu irmão, estou com desejo de me prostituir. Vai! Tu já conhece a verdade. Tu fosse liberto. Se tu for, o diabo está te esperando para te tragar. Eita, vou continuar sendo mentiroso, mas Jesus já me libertou do vício da mentira. Eu vou continuar sendo fingido, hipócrita, mas eu vou dizer que eu sou de Deus. Eu vou usar o nome de Deus. Vai, fica nessa vida que o diabo vai tragar a tua alma para o inferno, meu irmão. Se arrepende, se converte, porque mesmo estando já liberto por Cristo, a escolha é nossa. Se quer continuar liberto, andando na submissão do Senhor, ou se quer voltar para Satanás, sendo escravo do diabo, indo para a condenação. A palavra de Deus diz aqui, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. É você que tem que se sujeitar a Deus. Resiste o diabo.
Quando vier esse desejo de vingança, resista, que isso é do diabo. Quando vier esse desejo de mentira, essa avareza, essa hipocrisia, esse fingimento, essa mentira, que você fala uma coisa, mas não é verdade, resista a isso, porque isso é do diabo. Você está sujeitando-se a ele e resistindo a Deus. A palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quando ele vê que você resiste, quando ele vê que você está firme, então o diabo existe, é um ser real, uma criatura maligna, que a Bíblia mostra essa criatura agindo no meio do povo de Deus, para desviar o povo de Deus da obediência à palavra. Por isso que o povo de Israel sofria muitas derrotas, tinha muita maldição, recebia muita doença, muita enfermidade, porque saíam da palavra de Deus, porque não se submetiam à palavra de Deus, que Deus usava através dos profetas na época, que ainda estava sendo revelada a palavra escrita de Deus, a revelação escrita, que hoje nós temos a Bíblia. Hoje não precisamos mais de profeta, de nenhum homem que Deus levante, dizendo que eu sou Deus, não. Isso era no Velho Testamento. Hoje a igreja de Cristo tem que andar na doutrina de Cristo, e o homem de Deus que prega a palavra tem que pregar ao povo a doutrina de Cristo, que é proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir, exortar todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos. O que nós precisamos hoje não é profeta, não é visão, não é revelação de ninguém, não é profecia de ninguém, é a doutrina da palavra de Deus, para a congregação ser edificada com um crescimento sólido numa vida perfeita com Deus. Precisamos da palavra. E o diabo, sabendo disso, ele trabalha na vida de muitas igrejas para tirar a palavra, para que o povo não cresça, porque ele quer o povo menino para levar por onde ele quer levar. Menos para Deus. O povo se perdendo de Deus, andando em caminhos que pensam que são de Deus. Então o povo de Israel, o diabo investiu muito no povo de Israel. Como é que ele derrota uma pessoa? Tirando você da obediência à palavra de Deus. Olha o que aconteceu com Davi, o rei Davi, um grande rei. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Leia também o versículo 7 e 8. Deixa eu ler aqui 1 Crônicas 21, versículo 1, diz assim. Então, olhe, escute o que diz o texto. Nós estamos falando aqui, ensinando nessa doutrina, sobre Satanás ser um ser, uma criatura, uma persona. Porque alguém disse que Satanás é uma coisa criada da religião. Não existe, não é um ser, não é uma criatura. É a atitude do homem. Não, Satanás é um ser, é uma criatura, que ele trabalha, o nome dele é tentador, enganador, enganando o homem, tentando o homem, saindo da palavra de Deus, tirando o homem da palavra de Deus, levando o homem a viver mentira, como se fosse verdade de Deus. Ele trabalha nesse lado, porque só assim ele pode levar a tua alma, a tua vida para a maldição, tirando você do caminho, da direção de Deus, da palavra. Olha o que ele fez com Davi, e Davi se deixou influenciar por Satanás. 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel. Olha, o diabo se levanta contra o povo. Olha o que ele faz. E incitou a Davi a contar o povo. Porque ele fez, porque o diabo influenciou Davi a contar o povo. Porque ele queria levar Davi a sair da confiança em Deus. E queria fazer Davi confiar agora no exército que estava conquistando vitória. Só que essa vitória não era por causa do número do povo. Era por causa de Deus, que estava orientando e dando a vitória ao povo, enquanto o povo estava obedecendo a palavra dele. Não tem vitória para quem vive dentro de caminho contrário à palavra. O que tem é maldição. E Davi
O texto diz que ele foi influenciado por Satanás para contar ao povo. Porque o diabo ele influencia você, a mim e a todos que não vigiarem para seguir instruções que desvia você da vontade de Deus, que tira você dos princípios de Deus, que tira você da verdade de Deus, para você andar contrário, porque é assim que a nossa vida é amaldiçoada. É assim que o mundo está em maldição, porque o mundo está contrário à vontade de Deus, apoiando o aborto, apoiando o homossexualismo, apoiando a idolatria, apoiando a feitiçaria, apoiando a banalização, a mentira. O mundo vive no maligno, porque vive as práticas, a influência do diabo, tudo em maldição. Mas nós não. Nós, como um povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, igreja de Deus, nós temos que ser prudente, resistir o diabo e se submeter somente a Deus, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso guru, o nosso caminho, a nossa verdade, para termos a vida e vida com Deus. É Jesus, Jesus, Jesus. O diabo está enganando muita gente a ser fiel à igreja, a pastor, menos a Jesus. O caminho não é a igreja, o caminho não é pastor, o caminho é Jesus. O povo hoje está dentro de igreja, praticando e servindo e vivendo sua devoção a quem? Não é a igreja? Não, meu, isso é notório. Irmão. Pode até dizer que não, mas o que vale não é dizer, é a prática. A Bíblia diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, que muitos confessam que são de Deus, mas as suas práticas reprovam, porque estão reprovados da verdade. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Vamos analisar o teu conceito, os teus princípios, o teu valor espiritual, o teu caminho doutrinário, qual é? Aonde é que está a tua prática de fé em Deus? Dentro de ritual de igreja? Dentro de devoção de igreja? Não é essa a verdade. Não é esse o critério. Não é esse o princípio para o homem de Deus servir a Deus. E hoje tem muita gente aí dentro. Satanás prendendo o povo dentro da igreja, levando a maldição. Só que o diabo é enganador. As pessoas acreditam, não, eita, minha bênção, Deus está me abençoando. Eu estou abençoando só porque você ganha algo material? Você acha que isso é bênção? Só porque você ganha algo material? Escuta aí o que Jesus disse. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você sabia que Satanás vai dar muita riqueza, dá riqueza a muita gente? Você sabia que o diabo tem dado muito conforto, muita conquista, muito desejo do homem para levar o homem para a maldição? Sabia disso? Deixa eu te dizer uma coisa, se tu não sabia. Tu acha que porque tu estás tendo condição de ter um carro, comprar uma casa, está tendo dinheiro guardado no banco, Deus está abençoando? É? Tua vida só está abençoada se tu estiver na palavra. Lembra do fato que Jesus contou de Lázaro e o rico? Sabe por que Jesus contou aquilo? Porque dentro da cultura lá judaica, o povo entendia como estão entendendo hoje, que vida com Deus, a bênção de Deus, é quem tem prosperidade financeira nesse mundo. E o Lázaro era pobre, mendigava. E aos olhos dos judeus, Lázaro tinha a maldição de Deus e o rico tinha uma bênção. Mas Jesus veio mudando esse conceito e mostrando a verdade quando ele narra a história desses dois homens e conta o fato da morte e narra o destino que seguiram após a morte. Lázaro foi para o descanso eterno e o rico foi para o inferno. Sabe por quê? Jesus está ensinando ali que não é o homem ter dinheiro que consiste que a vida dele está em Deus, abençoado por Deus. É o homem ter a sua fé, fidelidade na palavra de Cristo, na palavra de Deus. É isso que nos garante a vida com Deus, a bênção de Deus. Ainda que aqui eu tenha falta, escassez, necessidade, não seja próspero financeiramente, mas eu tendo a minha fé guardada na palavra de Deus, eu tenho a riqueza eterna quando deste mundo partir. Ainda que alguém pense que eu estou em maldição. Muitos estão enganados aí, dentro de igreja, pensando que estão abençoados por Deus, só porque estão conquistando seus objetivos neste mundo. Ei, escuta uma coisa. Os homens mais ricos do mundo são os anticristo. A riqueza mundial, ela é retida em 13 famílias.
essas 13 famílias que têm toda a riqueza do mundo guardada no poder de suas mãos, essas 13 famílias são pessoas que estão no domínio de Satanás, que vão formar o novo mundo, a nova era, o período do anticristo. Essas 13 famílias. Já viu falar dos Illuminati? Você não conhece, não quer conhecer, você quer viver só de emoção dentro de igreja, não tem ensinamento, não tem instrução, não tem conhecimento, não tem entendimento. O seu negócio com Deus é manda Jesus, fala Jesus, é poder, é é reteté, é mistério. Isso aí você está vivendo uma vida vã. Você está vivendo uma vida vazia de Deus. Escuta uma coisa aqui. Deixa eu dizer para você. O diabo vai e tenta Davi, orientando Davi a contar o povo de Israel. Ele é o tentador. Tinha um orientador, um auxiliar de Davi, disse: Davi, não faça isso não, Davi. Não faça isso não, Davi. Porque se você fizer isso, você vai aborrecer a Deus. Mas Davi era o rei. O que valia era a palavra de Davi. Deixa eu dar aqui um não perturbe aqui, para não entrar uma ligação, que eu quero concluir este ensino aqui. Eu quero concluir este ensino agora. Colocar aqui, não perturbe, para concluir esse ensino, para que eu possa estar sem interrupção, terminando esta instrução aqui. Então, Davi, ele foi e contou o povo. Olha o que aconteceu. Deixa eu ler aqui para você. 1 Crônicas 21:1. O diabo tenta Davi, influencia Davi a contar o povo de Israel. Olha o que diz aqui no versículo 7 e 8. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então Davi disse a Deus: gravemente pequei em fazer tal mal. Porém agora, se servido, tira a iniquidade do teu servo, porque obrei loucamente. E agora Israel sofreu mal. Por quê? Porque Davi, que era o rei, ele não seguiu a palavra de Deus. Porque os reis, ele era o exemplo do povo. Se o rei fosse justo, o povo era justo. Se o rei fosse iníquo, o povo se perdia na iniquidade. Por isso que eu digo sempre assim: quem é o pastor dessa igreja? A gente vai conhecer quem é essa congregação. Porque o reflexo da congregação é dentro do conhecimento da doutrina que o pastor está dando. Então, se esse pastor não for um pastor compromissado com a palavra de Deus, logo essa igreja não vai ser formada na palavra de Deus. Deu para entender? Então, Davi contou o povo, influenciado por Satanás, e operou o que era mal aos olhos de Deus. Então, nesse momento, eu quero trazer para você essa orientação. O mal existe, só que o mal não é o acaso, não é a minha ação particular, é um ser perverso chamado Satanás. Satanás é uma criatura, é um ser. Olha, lá em Lucas capítulo 13, no versículo 11, Jesus, ele cura uma mulher que estava há 18 anos aprisionada por Satanás com uma enfermidade. E Jesus revelou dizendo que aquela enfermidade era espiritual. O diabo, através de um demônio, oprimia aquela mulher, ela vivia encurvada. Dá uma lidinha lá do que eu estou falando. Lucas capítulo 11, capítulo 13, versículo 11. A palavra de Deus diz que existia um homem cheio de demônios. Não era cheio de influência, não. Era cheio dessa criatura maligna. Demônios são espíritos malignos, que eram anjos que caíram do céu, foram expulsos, e agora são espíritos sem corpos, demônios, seres espirituais. É um ser real, só não tem corpo. E lá em Marcos, capítulo 5, versículo 13, vai dizer que esse homem estava possesso de demônios. E Jesus expulsa todos esses demônios que operava e tomava possessão do corpo daquele homem que diz o texto que era um endemoniado gadareno. Então o diabo existe.
é um ser. Os demônios existem, são seres espirituais da maldade, são anjos caídos que estão dentro da hierarquia de Satanás. Todos já estão julgados e condenados. Deus está permitindo a ação do diabo na terra para que o homem use o livre-arbítrio. Quando a Bíblia diz que Deus formou o bem e o mal, é porque Deus estabeleceu o bem e permitiu o mal, porque o homem escolheu o mal. Não é que Deus criou o mal. Porque Deus é bom. Deus não cria nenhum mal para ninguém. Mas o homem, pela sua escolha, seguiu um caminho do mal. Deus diz, escolhe o caminho da bênção, pois eu coloco diante de vocês hoje o caminho da vida e o da bênção, da morte e da maldição. Aí Deus diz, escolhe o caminho da bênção, o caminho da vida. Deus orienta, Deus instrui, Deus ensina o pecador o caminho que ele deve escolher. Isso está lá em Salmos 25, versículo 8 e o versículo 12. O texto diz que Deus ensina, Deus instrui, Deus orienta a todos o caminho a escolher. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai a vida que é Jesus. Buscai o perdão que é Jesus. Buscai a paz de Deus que é Jesus. Buscai o amor de Deus que é Jesus. Buscai a misericórdia de Deus que é Jesus. Porém, você tem a escolha. Você tem a liberdade de decidir se quer dar ouvido à direção de Deus e se converter a Jesus ou continuar na mentira para ser condenado pela sua escolha, não seguindo a verdade. Foi o que disse Paulo. A causa da condenação não é Deus com decreto incondicional. Não é Deus dentro de uma predestinação fatalista. A causa da condenação, escute qual é. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvar a humanidade. Para que todo indivíduo fosse salvo dentro da condição de crer em Jesus. A salvação é para todo indivíduo. Agora, a condição de ser salvo só para o indivíduo que crê. Porque a condição é crer. Salvação é para o indivíduo que crê. E não do indivíduo particular, porque foi escolhido de antemão. Olha a causa da condenação. Paulo diz aqui, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso, Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O texto está dizendo que Deus vai permitir que Satanás opere com o erro e com o engano na humanidade, para que eles continuem crendo na mentira, porque eles não creram na verdade enquanto tiveram tempo. Olha o que diz o texto, versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado, na mentira, na vida abominável, e não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não fossem reprovadas, porque as suas escolhas é viver nas trevas, com as obras infrutuosas das trevas. Foi o que Jesus disse, João 3, 21. Não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não fossem reprovadas. Então você aprendeu hoje aqui, nessa instrução, que o diabo, ele é um ser, é uma criatura. Cuidado! Ele está trabalhando 24 horas na vida da humanidade e na nossa, que já estamos em Cristo. Pelo fato de estar em Cristo, nós não estamos livres da influência de Satanás. Agora, nossa mente tem que estar subjugada ao senhorio de Cristo. Guardar e seguir só a palavra de Cristo, não a do diabo. O próprio Jesus foi tentado por Satanás. E como homem, ele deu um exemplo a nós. Resistiu o diabo. Como? Guardando a palavra de Deus. E, escute, tenha cuidado. Escute o que eu vou lhe dizer agora. O diabo, ele vai tentar o povo de Deus com a palavra. O diabo, ele vai tentar o povo de Deus com homens dentro da igreja que ele levanta dizendo que é de Deus para trazer doutrina de demônios. Cuidado. É por isso que você tem que conhecer a palavra, a espada do Espírito. Sem ela, sem o conhecimento dela, você não pode vencer a Satanás. A questão é conhecimento. Não é negócio de sobrenatural, de poder, de manifestação. É conhecimento. Jesus venceu a tentação do diabo com a palavra.
Manda que essas pedras se transformem em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra, Deuteronômio. Te adora diante de mim, que eu te dou todos os reinos da terra. Jesus usou a palavra, dizendo, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Como é que eu vou me prostrar diante de alguma outra coisa, entidade, ou ser, ou instituição, que não seja Deus? Eu conheço a palavra. Deu para entender? Jesus usou a palavra naquele combate com Satanás. Ah, mas ele jejuou. Ah, mas ele ele foi para o deserto, ele deixou de comer, deixou de beber. Não foi isso que fez Jesus vencer. Não foi isso. Foi a palavra. Não adianta nada jejuar, orar, estar dentro de igreja, se não conhece a palavra. Não adianta nada culto de louvor, de adoração, de poder, de mistério, de revelação, se não tem a palavra, se não tem a doutrina. A palavra é o alicerce, aonde você está firme, você faça o que fizer. Se não tiver a palavra, sua casa, sua vida com Deus está dentro da areia. Mateus 7:24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Este edifica a sua casa na rocha. O louco é aquele que não pratica e não dá ouvido. Este edifica a sua casa na areia. Todos dois estão com a casa edificada. Todos dois pensam que estão servindo a Deus, mas só quem vai resistir, prevalecer, é quem está na palavra de Deus. Porque quem diz que é de Deus e serve a Deus e não está na palavra, logo, estão adorando a Deus em vão, seguindo o preceito de homens e não de Deus. É o que disse a palavra de Deus, Jesus falando para o povo. Mateus 15, 8 e 9. Que Deus os abençoe, que vocês recebam essa instrução, sejam prudentes, busquem o conhecimento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Deus quer do seu povo é conhecimento. Não é sacrifício, não é ritual, não é culto, não é campanha, não é culto de ação de graça, não é isso nem aquilo. É o conhecimento. A congregação tem que se congregar para a edificação. E só há edificação com a instrução, com a doutrina, com o ensino, com o conhecimento da palavra sendo passado para a congregação. Deu para entender? Que é graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Amém e amém. Evangelista Wellington Ramos, compromisso sempre em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Me visita aí no meu canal no YouTube, minha página no Face aqui e outras redes sociais que eu estou também levando a informação da palavra de Deus. Na plataforma do Kawaii, Instagram, Telegram, Mensagem, Zap e outros meios aí que Deus assim tem nos dado condições de levar a sua palavra, que é lâmpada e luz, para dar entendimento e esclarecer o simples.